Aqui eu narro o preço que alguns de nós pagamos, em termos de ser processados, ameaçados, responder inquéritos na polícia, tudo na luta por reparações, a luta por cota. Esse é o último episódio em que eu vou mostrar a dissidência e também a racha de setores importantes do movimento negro quando esse debate surgiu, e evidentemente também setores da direita e setores conservadores na universidade que eram contra a ideia tanto de reparações como a ideia de cotas. Eu lembro que muita gente, Caetano Veloso, várias lideranças acadêmicas no Brasil, Lilia Schwartz, gente que trabalhava com a questão racial, esse pessoal chegou a lançar um manifesto contra cotas. Eu cito alguns nomes referenciais, combate ao racismo no Brasil, como essas pessoas se predispuseram a combater a ideia de cotas. Hoje, estamos em 2024, viraram aladinos da causa de cotas. Também nesse episódio você vai verificar como se articularam alguns setores de esquerda para simplesmente anular a presença de alguns personagens históricos dessa causa. Então agiram no sentido de simplesmente rasurar e modificar a história, ou seja, refazer, reescrever a história dessa luta, e hoje aparecem como os grandes portadores da bandeira das reparações e da bandeira de cota. De qualquer forma, o que fica é que a ideia das reparações, tão combativa e combatida no seu nascedouro, se mostrou uma ideia que veio para ficar. A força da ideia, e aí é que está, as pessoas de ideia, elas podem ser atacadas, mas as ideias, elas permanecem. As pessoas que lançam uma ideia de força, como é a ideia das reparações, elas podem ser isoladas, podem ser apagadas, podem ser mortas, mas a força da ideia, ela é tão potente que ela se espalha e se impõe. Em dezembro, janeiro, começamos a receber intimações. O Maksud resolveu cobrar aquele valor, digamos assim, entre aspas, do prejuízo, $1.200 que custou o almoço. Maksud registrou queixa na delegacia, e aí as intimações chegaram, porque eles identificaram a gente na USP, Núcleo de Consciência Negra. O primeiro a ser ouvido na delegacia foi exatamente o francês, Paul Renier. Também isso repercutiu na imprensa de São Paulo. Me lembro que, por exemplo, o jornal O Estado de São Paulo deu até a foto, a gente entrando na delegacia. Os advogados nos orientaram a argumentar o seguinte: aquele ato não foi um estelionato, porque nós tínhamos como pagar, nós todos não tínhamos dinheiro para pagar, mas era um ato político. Então não foi um crime que nós cometemos, e sim um ato político. Esse foi o argumento da nossa defesa. Essa ação, a gente respondendo, ela durou cerca de 2 anos por aí, até que foi proposto um acordo, já que o objetivo do ato tinha sido atingido e a gente, na verdade, não queria dar calote, porque corria o risco que, se fosse a julgamento, nós sermos condenados, vai que cai na mão de um juiz lá. Aí propusemos, a nossa advogada propôs esse acordo, o Maksud aceitou. Então nós pagamos aquele valor, $1.200, dividimos o valor pelo número de pessoas. Nessa ocasião, Paul e a mulher dele já nem estavam mais no Brasil, já tinham retornado à França, aí nós não tínhamos nem como localizá-lo, mas aí a gente se cotizou, o Maksud fez um abatimento, uma coisa assim, e recebeu um valor devido àquele almoço. Em 93, 94, 95, a ação na justiça contra a União, ela tramitou na Justiça Federal de São Paulo. Me lembro que por volta de novembro de 94, no ano seguinte, a Folha de São Paulo também deu na capa, porque a União, a Advocacia Geral da União, respondeu na ação e dizendo que o Brasil não tinha responsabilidade alguma e que, se nós quiséssemos cobrar alguma coisa de dívida da escravidão, teríamos que cobrar a Inglaterra
Os termos que eles usam são esses, que a Advocacia Geral da União usa é esse. Cobre a Inglaterra, ao Reino Unido e a Portugal. Essa foi a resposta que a Advocacia Geral da União deu à nossa ação. Isso virou capa também da Folha de São Paulo, em novembro de 1994. A partir da USP, nós realizamos vários debates. Inclusive, em 95, se lembrava 300 anos da morte de Zumbi. Esse tema foi um dos temas de um debate realizado no auditório do jornal Folha de São Paulo, sobre os 300 anos de Zumbi. E lá estava eu, representando o Movimento pelas Reparações, estava Sueli Carneiro, representando o Guelé 10, João Jorge Rodrigues, representando o Lodum, e Hélio Santos, representando, sei lá, uma porra lá que ele só anda nesses negócios, né, que eu não sei. Me lembro que eu era o único que defendia isso. Eu era o único que defendia a ideia de cotas, reparações. Toda essa galera, isso está registrado, eu não estou mentindo, o jornal foi na sede da Folha de São Paulo. Sueli Carneiro, João Jorge Rodrigues, que hoje é presidente da Fundação Palmares, Hélio Santos, que um dia foi uma assessoria especial do governo Fernando Henrique Cardoso e tal. Essa negrada toda cerrou fileira num debate público, levou a claque deles. Cada vez que eu abria a boca, eu era vaiado pela claque dessas pessoas no auditório da Folha. Eu abria a boca para falar, para argumentar a favor de cotas, argumentar a favor de reparações. Isso está registrado, porque foi gravado. Sueli Carneiro dizia, não, ninguém paga o preço da escravidão, o sofrimento não se deve cobrar em dinheiro, assim como o João Jorge Rodrigues, assim como o Hélio Santos também. Então, meu amigo, a nossa causa pode ser a mesma causa, mas os interesses são diferentes. A ideia de cotas também surgiu dentro do núcleo de consciência negra como um desdobramento das reparações. E aqui um parêntese importantíssimo como registro histórico, porque a ideia de cotas levada para o núcleo de consciência negra rachou o núcleo de consciência negra, porque alguns membros do núcleo se opuseram também, membros que tinham participado até do almoço no Maxud Plaza. Aí houve uma articulação, inclusive, com esses partidos políticos ditos de esquerda radical, que se apresentavam na ocasião não favorável a esse debate e aos atos, levando-nos assim a criar o Comitê Procotas na USP, como uma dissidência, inclusive, do núcleo de consciência negra. Fizemos uma série de atos durante o ano de 1995, 96, a favor de cotas. Cheguei a ser detido na USP, fui preso também, respondi a um processo administrativo, eu já fazia doutorado, né, na USP por conta disso, né. Eu e um outro colega chamado Mauro Cetrone quase fomos expulsos, né. Tivemos que fazer também um acordo para não receber punição na USP e, entretanto, a USP me processou também criminalmente por conta das cotas. Isso é 1996. A repercussão foi tamanha que houve pronunciamento até de Paulo Paim na Câmara dos Deputados em minha defesa. Milton Santos, professor Kabengele Munanga, vários professores na USP fizeram um ato em desagravo contra a administração da USP. Na época o reitor era Flávio Fava de Moraes, que queria me punir e punir a Mauro Cetrone.